Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer neste vídeo os números da pesquisa Modal Mais Futura, que foram divulgados no dia 27 de outubro. Eles fizeram 12 cenários com 8 candidatos e os únicos que estiveram em todos eles foram Ciro Gomes e Sérgio Moro. Vou trazer também algumas reflexões importantes, uma comparação em relação a um candidato do que ele tinha em outubro de 2017, portanto, um ano antes das eleições. Mas antes de falar disso tudo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like e comente alguma coisa aqui embaixo, porque tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Pessoal, foram ouvidos então 2.000 eleitores entre os dias 19 e 22 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos para mais ou para menos. E se preparem para ouvir muitos nomes e muitos números, porque, repito, são 12 cenários. Vamos lá então. O cenário 1 não tem Lula. Ele começa com Bolsonaro liderando com 33,5%, Ciro Gomes em segundo com 17,9%, Sérgio Moro em terceiro com 12,1%, João Dória 6,5%, Rodrigo Pacheco 1,9%. No cenário 2, eles tiraram Bolsonaro e colocaram Lula, que lidera com 39,9%, Sérgio Moro agora fica em segundo com 15,3%, Ciro Gomes em terceiro com 11,2%, Dória 4,1%, Pacheco 1,4%. E no cenário 3, eles tiraram de novo Lula e colocaram Datena no lugar de Pacheco. Bolsonaro lidera com 31,6%, Ciro Gomes em segundo com 20,1%, Moro 12,2%, Datena assume a quarta colocação, 10,4%, e Dória cai para quinto, com 5% dos votos. No cenário 4, eles vão manter o cenário com Datena sem Pacheco e agora trocam. Eles tiram Bolsonaro e colocam Lula, que lidera com 40%, Moro assume o segundo com 15,5%, Ciro com 10,1%, Datena com 8,3% e o Dória 3,6%. E no cenário 5 nós temos Lula fora e agora o Eduardo Leite entra no lugar de João Dória. Bolsonaro lidera com 33%, Ciro Gomes chega a 21,5%, Moro fica com 14,8%, o Leite com 5%, Pacheco com 1,3%. No cenário 6 eles mantêm o Leite no lugar do Dória, agora eles tiram Bolsonaro e colocam Lula. E aí Lula vai para 40,5%, Moro 17,8%, Ciro Gomes fica com 11,4%, Leite 2,4% e o Pacheco 1,9%. Cenário 7, aí eles tiram Lula e colocam o Datena no cenário anterior. Tira Pacheco e vai o Datena junto com o Leite. Bolsonaro 32%, Ciro 20,1%, Moro 13,5%, Datena 10,1%, Leite 3,8%. Aí no cenário 8 eles fazem de novo a inversão, eles tiram Bolsonaro e colocam o Lula nesse mesmo cenário aqui. Lula que então iria para 39,3%, Sérgio Moro 16,6%, Ciro Gomes 10,1%, Datena 8,4% e Eduardo Leite 3,1%. As maiores alterações, quando a gente percebe a entrada de Bolsonaro ou a saída de Bolsonaro ou a de Lula, é em Ciro Gomes e Sérgio Moro. Na medida em que Lula sai, Ciro assume o segundo lugar. Se Bolsonaro sai, Moro é quem assume o segundo. Vamos lá então para o cenário 9. Aqui agora eles fizeram com Lula e Bolsonaro juntos. E aqui vai ter sem Datena, né? Então volta o Pacheco para o lugar e Eduardo Leite também aqui fica fora. Lula aparece com 34,7%. Bolsonaro 32,1%, o que caracteriza empate técnico, lembrando que a margem de erro é de 2,2 para mais ou para menos. Sérgio Moro em terceiro com 11,2%, mas não dá para dizer que é isolado porque o Ciro está com 9,7%, 1,5 ponto atrás com a margem de erro de 2,2. Então empate também entre Moro e Ciro. João Dória 2,6% e o Pacheco 0,5%. Meus amigos, e o cenário 10 é um cenário muito estranho. Por quê? A gente vai ter a saída do Dória, que tinha 2,6%, e a entrada do Leite, que aparece aqui com 2%, ou seja, uma diferença de 0,6%. Só que vejam isso, Lula, que tinha 34,7%, vai para 39,5%, ele subiu 4,8% com a mudança de um nome. O que me parece caracteriza uma certa confusão do eleitor em responder tanta coisa aqui.
Bolsonaro praticamente não mudou, foi de 32,1 no cenário 9 para 32,2. Sérgio Moro e Ciro Gomes tiveram quedas também importantes. O Moro caiu de 11,2 no anterior para 9,7, 1,5. Ciro Gomes, que tinha 9,7, caiu para 8, 1,7. Repito, o Leite então aparece aqui com 2 pontos e o Pacheco com meio ponto percentual. Bom, e no cenário 11 vai sair Pacheco e Eduardo Leite e entrar João Dória e Datena. Lula 38,1, Bolsonaro 31,1. Aqui, assim como no cenário 10, não dá para falar em empate técnico, porque a margem de erro é de 2,2 para mais ou para menos e a distância entre eles está de 7 pontos. Moro 9,2 e Ciro 7,2. Empate dentro da margem de erro. Datena 4,4 e Dória 3,2. E no cenário 12, que também é o último, sai João Dória e entra Leite, Datena continua. Lula 39,5, Bolsonaro 31,6, o Moro 8,9, o Ciro 6,8, Datena 4,6, Leite 2,2. E no segundo turno, curiosamente, depois de 12 cenários no primeiro, só fizeram um para o segundo. Lula vence Bolsonaro 49,2 contra 37,4. Bom, e a rejeição aqui chama atenção, Bolsonaro 49,3 e Lula 39,8. A pergunta que eu faço é, eles, saindo vitoriosos das eleições, conseguirão pacificar o país? Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Bom, pessoal, e depois de tantos números, o que eu fui analisar? Qual é a maior e a menor pontuação de cada um dos 8 candidatos testados aqui nos 12 cenários? E a gente observa, por exemplo, que Lula teve um mínimo de 34,7 e um máximo de 40,5, nada perto dos 49% que algumas pesquisas feitas anteriormente aí, alguns meses atrás, é bem verdade, já colocaram ele. Bolsonaro oscila muito pouco, ele tem um mínimo de 31,1 e o máximo de 33,5. Independente do cenário, a oscilação do Bolsonaro é muito pequena, o que acaba sendo ruim para ele, porque ele vai no máximo em 33,5. Alguém sendo presidente da República, sentado na cadeira, com a máquina na mão, enfim, toda hora na televisão, para o bem e para o mal, ter realmente esse percentual aqui para um candidato sentado nessa cadeira não é nada muito bom. E depois nós temos aqui Ciro Gomes, que tem o máximo de 21,5 e o mínimo de 6,8, mostrando que Ciro tem um espaço para crescer acima do que ele aparece hoje na média das pesquisas, em torno de 10, 11%. Bom, e Sérgio Moro, que aparece junto com o Ciro em alguns cenários empatado ali, dentro da margem de erro, aqui a gente observa talvez a maior dificuldade para ele, porque ele aparece de 8,9, então o piso do Moro é um pouco maior do que o do Ciro, mas o teto dele é mais baixo, 4 pontos, ele vai de 8,9 até 17,8. João Dória tem uma situação realmente terrível, ele tem de 2,6 a no máximo 6,5. Então sai Lula, sai Bolsonaro, entra esse, entra aquele, Dória não passa de 6,5. Um governador de São Paulo também sentado na cadeira, com toda a exposição que tem, não é um número agradável não. Eduardo Leite vai de 2 a 5, também aqui não está nada bom para o lado dele, mas é menos conhecido que o Dória, então vamos aguardar e ver. Datena vai de 4,4 a 10,4, uma pontuação interessante. O Datena, a gente reparou que ele melhora na medida em que Lula sai. Curiosamente, porque muitos pensam que Datena vai melhorar mais na saída do Bolsonaro, o que a pesquisa aqui mostrou que não é verdadeiro. E o Pacheco, presidente do Senado, todo dia na televisão, vai de 0,5 a 1,9, e eu acho que o Pacheco, no final das contas, não será candidato. Bom, meus amigos, diante de tantos números, tantas informações, a gente tem que fazer algumas reflexões importantes. Primeiro, não é hora de ter pressa para definir o voto, porque muita gente que está aqui não estará realmente como candidata. Muitos vão desistir, muitos vão se encaixar como vice de um outro, ou vão tentar o Senado pelo seu estado, ou governadores que estão agora como pré-candidatos à presidência, talvez desistam e tentem a reeleição, mesmo dizendo ser contra a reeleição, mas o que não falta é argumento para mudar de ideia. Lula, será que vai mesmo ser candidato? Ele se articula e se movimenta como um pré-candidato, sim, não tenhamos dúvidas. Mas ele vive dando uma declaração de que pode ser que lá na frente, enfim, deixando meio que em aberto essa possibilidade. E é necessário observar que o antipetismo não morreu, nunca morreu na verdade, e ele pode voltar a crescer o ano que vem. E será que Lula está disposto mesmo, com 76 anos de idade, a ir para uma disputa, enfim,
que promete ser muito tensa, e teve um episódio dele com o Ciro recentemente que mostrou que Lula não sabe, enfim, lidar com algum tipo de crítica que vai acontecer muito na campanha. Será que Lula vai ter um gesto de grandeza em 2022 que ele não teve, por exemplo, em 2018, afastando e apostando num outro nome do campo progressista que não tenha esse antipetismo colado em si? Muita gente duvida, até porque Lula é o candidato do PT ou é o candidato que ele escolhe para ser desde 89. Então, de 89 até 2022 é Lula dando as cartas no Partido dos Trabalhadores. E sobre Bolsonaro, estará ou não elegível, estando diante de um cenário de uma possível derrota, vai realmente concorrer? Ou vai dar um passo atrás, talvez num acordo, tentando salvar a própria pele, talvez a dos seus filhos, como já foi especulado muitas vezes, e pouco antes de eu gravar esse vídeo, saiu uma matéria dizendo que para impedir que Bolsonaro vá para a cadeia ao deixar o Planalto, a turma do Centrão quer emplacar uma PEC para transformá-lo em senador vitalício. A informação foi revelada pela Globo News e que essa ideia foi copiada do ditador chileno Augusto Pinochet. Lembrando que em alguns países, como a Itália, por exemplo, ex-presidentes viram senadores ali com cargo vitalício, e se fizer isso com Bolsonaro, ele mantém o foro privilegiado, enfim. Então é uma tentativa que pode acontecer também com a influência da elite, que pode mexer os seus pauzinhos para tirar Bolsonaro e tentar emplacar outro candidato que se curve aos seus interesses, que de forma alguma é o interesse do povo que trabalha e que produz. Sobre Ciro Gomes, a conclusão da pesquisa diz que Ciro apresenta leve queda. Não dá para ter certeza disso, porque os cenários deste mês de outubro são totalmente diferentes dos cenários de setembro. Então não dá para ter um parâmetro e apontar que alguém teve queda ou não. É claro que a entrada de Sérgio Moro no tabuleiro mexe inclusive com o Ciro Gomes. O ideal para o Ciro, segundo muitos analistas apontam, era que Moro não aparecesse como candidato. Mas aí também não dá para torcer para que os outros não sejam candidatos. Tem que montar estratégia, e acredito que o Ciro e a sua equipe vai ter uma estratégia para lidar com tudo isso. E muita gente tenta dizer que o Ciro caiu, que o Ciro está pior que em 2018. Isso não é verdade. Na verdade, isso é uma grande mentira. Por quê? Eu vou deixar o link aqui embaixo que mostra que Ciro, em 2017, outubro, do dia 18 a 22, portanto, basicamente no mesmo período que foi feito esse levantamento. Claro que num cenário diferente. O Ciro aparecia lá com 3 a 5 pontos percentuais no cenário com o Lula. Agora o Ciro chega a ter 11,4. Portanto, ele saiu de um teto de 5, com Lula junto, e foi para 11,4. Num cenário sem Lula, que naquela época também era cogitado, essa coisa do Lula ser ou não ser candidato, que acabou não sendo, Ciro tinha entre 7 e 9 pontos. Agora ele aparece até com 21,5. Ou seja, mais do que o dobro. Então não dá para dizer que Ciro perdeu eleitorado de 2018 para cá. E tem um detalhe que pode favorecer muito Ciro em 2022, que é o apelo para alguém que tenha solução para os problemas econômicos do país. País que chegará destruído, é terra arrasada em relação à economia para o ano que vem. Inflação, desemprego, recessão, muita gente já aposta nisso. Enfim, aumento de juros. E a gente não pode brincar com o país, gente. Então o Ciro tem um projeto. De todos os pré-candidatos, me parece que nesse ponto econômico não tem ninguém que chegue nem perto da proposta que o Ciro traz. E o Ciro é candidato, essa dúvida em relação a Bolsonaro, Lula, Moro, Dória, Ciro não tem. Ciro vai para cima de todo jeito, tem marqueteiro que é um gênio, tem militância, tem um projeto, tem um amplo diálogo com diversos partidos e lideranças políticas, tem viajado, se articulado, então está fazendo o seu dever de casa com muita antecedência e fazendo bem feito, diga-se de passagem. E sobre o Datena, que apresenta bons números aqui, melhores, bem melhores do que, por exemplo, Dória e Eduardo Leite e Pacheco. Mas eu acho difícil que realmente ele seja candidato, porque ainda assim a gente percebe que o teto dele é a metade do que o Ciro tem, mesmo estando todos os dias na televisão. Alguns especulam até que o Datena seja vice do Ciro. Essa conversa existe assim muito forte. Hoje o Datena está no União Brasil, que é o partido que veio da fusão do DEM com o PSL, que, sim, existe a possibilidade desse partido apoiar Ciro Gomes. E se o Datena vem como vice, traz consigo tempo de televisão, algo importante, por exemplo, para João Santana, e traz fundo eleitoral. Então, teria que administrar muito bem essa questão nos estados, porque alguns estados
Enfim, tem políticos que não concordam com o Ciro, com o seu projeto, mas é uma questão que eu acho que regionalmente todos os partidos enfrentarão uma ou outra dificuldade. Sérgio Moro vai aguentar a fritura nas redes sociais? Essa semana levantaram uma hashtag aí, Moro na cadeia. Sim, porque muitos apontam que se o Moro fizesse nos Estados Unidos o que ele fez no Brasil, ele teria que estar preso. Moro, lembrando bem, ele é parte da tragédia que nós vivemos. Ele ajudou a eleger Bolsonaro. E muitos especulam Moro também saindo pelo Senado pelo Paraná, o que atrapalharia o seu aliado Álvaro Dias, do Podemos, partido que oferece legenda a ele. Outros já apontam Moro candidato ao Senado pelo estado de São Paulo, numa dobradinha com João Dória. E essa pauta anticorrupção, que é a única pauta que ele sabe falar na vida, e diga-se de passagem, alguns apontam que ele foi corrupto ao aceitar o cargo de ministro do Bolsonaro, com a suposta promessa de ir para o STF, corrupção passiva. Essa pauta meio que foi desmoralizada pelo próprio Bolsonaro, que se elege também com ela. A gente viu que uma das primeiras ações do Bolsonaro no poder foi mexer no COAF e mexer na Polícia Federal. Então, na minha opinião, Moro pode até atrapalhar, mas ele não tem chance para 2022. Bom, e sobre Eduardo Leite, João Dória e Pacheco, mesmo tendo cargos importantes e aparecendo frequentemente na televisão, não tem desempenho muito favorável. Mas vamos aguardar, porque tudo pode mudar e algum grande evento pode acontecer e dar uma saculejada no cenário. E a gente tem que aguardar, tem que ter paciência, muita calma. Nós estamos em outubro de 2021, quando eu gravo esse vídeo. Talvez você assista mais pra frente. E, meus irmãos, tem muita coisa para acontecer de verdade. A gente observa, eu vou fazer depois um vídeo trazendo como que o cenário muda a partir de um ou dois eventos. Então não é momento de desesperar, não é momento de se empolgar, é momento de fazer trabalho formiguinha, de falar daquilo que a gente acredita, de defender as nossas ideias, enfim. E eu tenho comigo que Ciro é o único com condições reais de derrotar ou Lula ou Bolsonaro, porque indo contra Lula vai ter os seus votos tradicionais, que é mais vinculado aí à centro-esquerda por causa do seu projeto, e vai ter votos de quem, mesmo que seja de centro-direita e até de direita, mas que rejeitam fortemente o Lula. Se ele for contra Bolsonaro, naturalmente ele teria grande parte dos seus votos, dos votos que vão para o Lula, e também votos de quem é da direita, mas que olham para Bolsonaro e reconhecem a tragédia e ameaça à democracia que o atual presidente representa neste momento. Então, é um motivo a mais, além do seu projeto, para a gente conversar e mostrar para as pessoas que Ciro pode sim ser uma alternativa muito viável, muito forte, porque ele tem também um marqueteiro que é um gênio, que é acostumado a ganhar eleições e certamente ele vai saber mover todas as peças até quando realmente a campanha começar. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.